Larissa arrastava os pés, exausta, os braços doendo sob o peso das sacolas cheias de compras do mercado. Cada passo era uma batalha, mas ela seguia em frente, teimosa. Não havia escolha. Se o folhado não fosse preparado, a sogra transformaria a vida dela num inferno com seus comentários ácidos e olhares de desdém. E Larissa já conhecia bem aquele script, melhor evitar a cena. Aquela mulher não avisava com antecedência, não. Sempre deixava para a última hora, como se o mundo girasse em torno de seus caprichos. O jantar tem que estar pronto ontem, dizia com aquele tom de quem já nasceu mandando. Vocês têm uma casa tão grande, por que não receber os parentes aqui? Como se Larissa não soubesse que parentes para a sogra significava metade do interior do estado, gente que nem se lembrava do nome dela, mas que aparecia para comer, beber até cair e terminar a noite em briga de família. E não era preconceito com gente do interior, não. Era experiência. Na última vez, a festa ao ar livre terminou com uma bebedeira épica, um gramado queimado, uma churrasqueira roubada e uma conta gorda para consertar a varanda destruída. Agora a sogra insistia em repetir o circo, mas dessa vez dentro do apartamento deles. Só de pensar, Larissa sentia um calafrio. Já tinha escondido tudo que era frágil, valioso ou que tinha algum valor sentimental. A casa parecia um depósito de objetos em trânsito. Até o cachorro foi parar na casa da vizinha. Enquanto isso, o marido, sumido. Prefiro trabalhar a ficar sob o seu comando, dizia ele como se fosse um herói. Na verdade, preferia qualquer coisa a ficar em casa. Pesca, bar, futebol, a oficina do amigo. Qualquer desculpa era boa para escapar. E quando voltava, era com a cara de quem não devia satisfação a ninguém. Metade do salário desaparecia no caminho, a outra metade mal dava para as contas. Pedir que fosse ao mercado? Esquece. Ele sumia e voltava sem sacolas, sem troco e às vezes, sem a menor noção de onde tinha estado. Larissa parou na esquina ofegante, as sacolas cortando os dedos. A rua estava interditada. Mais uma obra mal planejada, resmungou, olhando o buraco no asfalto. Não havia jeito. Teria que dar a volta pelos fundos, passar pelo mercado, contornar os prédios. E foi assim, suando, xingando baixinho, que ela levantou os olhos e viu. Lá estava ele. No balcão do próprio apartamento de cueca, fumando com uma xícara na mão e aquele ar de quem não tem um problema no mundo. Nem sequer percebeu a presença dela. Larissa ficou paralisada, a raiva e a humilhação queimando por dentro. Antes que pudesse decidir se gritava, se subia para arrastá-lo para dentro ou se fingia não ter visto nada, uma mulher apareceu no balcão ao lado dele, vestida de forma sugerente, digamos. E em segundos, os dois desapareceram para dentro do apartamento. As sacolas caíram no chão. Larissa as recolheu mecanicamente, guardou tudo na geladeira sem nem pensar em cozinhar, e se jogou na cama, deixando o ar-condicionado gelar a pele quente de vergonha e fúria. Não ia perder tempo com jantar, não ia fazer nada. Que o marido se virasse com a mãe dele e seus convidados. Ele chegou tarde, bêbado, satisfeito, sem a menor ideia do que o esperava. Foi direto para o banho, depois saiu para o balcão fumar. Foi quando Larissa agiu. Um empurrão na porta, um clique no trinco. Ele se virou confuso, tentando abrir. Não adiantou. Abre essa porta, Larissa. O que você está fazendo? Não abro, não. Hoje o balcão é o seu quarto. Ela sorriu, fria. Afinal, você já deu um show para os vizinhos uma vez. Que tal uma reprise? O rosto dele mudou quando entendeu. A mulher. O constrangimento. A vingança. Você está louca. Abre agora. Nem pensar. Ela cruzou os braços. Sua mãe que se vire com os convidados. Quando ela chegar, te entrego de presente. E pode se despedir porque depois disso, a gente não tem mais o que conversar. Ele socou a porta, ameaçou quebrar o vidro. Larissa apenas riu. Tenta. Chama a polícia e digo que você está bêbado e violento. E foi embora deixando-o lá, exposto, humilhado, colhendo o que plantou. Cruel? Talvez. Mas naquele momento, ela não ligava. Algumas traições não têm perdão, e essa era uma delas. A vingança era doce, sim, e Larissa saboreava cada segundo. Não conseguiu dormir, não que quisesse. Abriu os armários com um sorriso cortante, arrastou as malas e começou a jogar as roupas dele dentro delas sem cerimônia. Cada camisa amassada, cada gravata que um dia lhe disseram ser de sorte, tudo foi parar no fundo da mala com a mesma indiferença com que ele jogará fora o respeito dela. Se não fosse pelo escândalo que estourou do lado de fora, talvez tivesse até cochilado sobre aquelas malas cheias de traição. Mas o grito da vizinha rasgou a noite como uma lâmina. Não era um lamento, era um uivo de pânico, daqueles que gelam o sangue e fazem os pelos do braço se arrepiar.
Larissa se mexeu instintivamente em direção à porta, mas logo percebeu, o som vinha do balcão. E lá estava ele. Zarvey, o genial, o irresistível, o seu marido, presenciava o próprio fim com uma perna em cada mundo, literalmente. Uma no balcão deles, outra no da vizinha que, visivelmente aterrorizada, tentava espantá-lo como se fosse um gato hidrófobo. Os olhos dele giravam em órbitas descontroladas, a cabeça sacudia para os lados numa tentativa patética de escapar da vassoura que a pobre mulher brandia como uma espada. Patético. Ridículo. Perfeito. Larissa poderia ter deixado o espetáculo continuar. Afinal, quem merecia mais do que ele uma saída tão humilhante? Mas a vizinha, embora surda de um ouvido, tinha um pulmão de aço e, se continuasse gritando, acabaria acordando o prédio inteiro. Com um suspiro teatral, ela abriu a porta do balcão e estendeu a mão, não por compaixão, mas por pragmatismo. Entra, meu amor, antes que a Dona Maria te confunda com um ladrão e chame a PM. Ele tropeçou para dentro, os pés descalços sujos de terra, o corpo trêmulo. Não de frio ou de vergonha. Ou medo. Ou os dois. Larissa nem se deu ao trabalho de olhá-lo nos olhos. Empurrou em direção à porta do apartamento com um gesto que não deixava margem para discussão. Hoje você dorme no sofá. Amanhã, pega suas malas e some para a casa da sua mamãe em Pernambuco. Entendido? Os dedos dele se fecharam em torno do seu pulso, desesperados. Larissa, por favor, me escuta. Eu explico tudo. Ela se soltou com um movimento seco, recuando como se ele fosse contagioso. Já vi tudo o que precisava. Você em cuecas, sua amiguinha e a cena mais nojenta que já presenciei na vida. Não existe explicação que apague isso. A voz dela era gelo. E não existe conversa que mude o que eu já decidi. Ele abriu a boca, fechou. Não havia argumentos. Não havia desculpas. Só o peso do silêncio e a certeza de que, pela primeira vez na vida, Zarvey havia subestimado a mulher errada. O dia seguinte, como era de se esperar, foi um inferno. A sogra ligou antes das 7, histérica, acusando Larissa de destruir a família, de ser uma ingrata, de não saber perdoar um homem. Exigiu que ela preparasse o almoço, que recebesse os convidados que haviam sido humilhados na véspera, que se ajoelhasse e pedisse perdão por arruinar o aniversário do filho dela. Larissa ouviu tudo em silêncio. Depois, com uma calma que a surpreendeu, respondeu: "Vá se fuder." Foi a primeira vez que disse isso para alguém da família dele. E Deus, como foi bom. A sogra engasgou do outro lado da linha. Larissa desligou antes que a mulher pudesse recuperar o fôlego. Era só o começo, é claro. Divórcio, divisão de bens, a guerra burocrática que se anunciava. Mas a batalha mais importante já estava ganha. Ela havia expulsado os dois, o marido e a sogra, da própria vida. E, pela primeira vez em anos, respirava sem sentir o peso de uma mentira no peito. A nova casa não era grande, mas era sua. E como se o universo soubesse que ela precisava de um sinal, uma bola de pelos brancos e cinza apareceu na porta poucos dias antes do divórcio ser finalizado. A gata, porque claro, era uma ela, miou uma vez, esfregou a cabeça na perna de Larissa e decidiu ficar. Como se dissesse: você merece algo melhor. E eu sou esse algo. Agora, às noites, enquanto a gata ronronava nos seus joelhos, Larissa sorria. Não por vingança, não por ódio, mas porque pela primeira vez estava livre. E isso não tinha preço.